antes da primeira palestra, cada um recebeu um bloquinho e vai passar um pessoal da organização com caneta. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, tá? E vocês colocam o e-mail de vocês, que se a gente não conseguir responder as perguntas hoje, a gente manda via e-mail para vocês. Tudo bem? Então, vai passar um pessoal aí com caneta, tá? E agora, então, né? Dando início à nossa primeira palestra, para falar sobre a DPF 442, convidamos o Dr. Henrique Cunha de Lima, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2003, bacharel em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, procurador de carreira do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro, exercendo atualmente o cargo de Procurador-Geral da instituição, tem experiência na área jurídica com ênfase em Direito. Convido então agora o doutor Henrique. Boa noite a todos. Inicialmente, saúdo Dom Peruso, arcebispo de Curitiba, Dom Zico, Dom Celso, de São José, bispo de São José dos Pinhais, todos os sacerdotes católicos presentes, o pastor Arno e também todos os pastores aqui presentes. Saúdo também a doutora Bruna Drissen e o vereador Renan Machado, a quem agradeço o honroso convite de palestrar nesta noite, nesta Casa de Leis, e na pessoa dele, todos os parlamentares desta cidade. Bem, o nosso tema é a DPF 442, vamos entender então essa confusão, né, que aprontaram para cima da gente, e nós juristas, né, falamos muito aqui num juridiquês incompreensível, e a minha intenção hoje não é confundir a cabeça de ninguém, a intenção é justamente esclarecer as coisas para que todos saiam daqui com informações e possam atuar, cada um em seu âmbito próprio. Então, a DPF 442, o que significa essa sigla, né? A DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação prevista na Constituição Federal, ela é intentada perante o Supremo Tribunal Federal. E para que serve uma DPF? Serve para o controle de constitucionalidade de leis que são anteriores à própria Constituição, que é o caso do Código Penal. Então, essa DPF, ela pretende o reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do aborto, aborto induzido e voluntário, até a 12ª semana de gestação. Em outras palavras, eles alegam que o fato de o aborto ser crime, como está lá no Código Penal, fere preceitos fundamentais da Constituição Federal. Então, eles pedem, com isso, a legalização do aborto até o 3º mês de gravidez, né? Então, aqui nós temos o que eu chamaria de jogada ensaiada, né? E mais para frente vai ficar claro por que é uma jogada ensaiada, porque essa ação ela foi proposta em 2017, justamente um ano depois de um famigerado, melhor dizendo, habeas corpus, relatado pelo ministro Barroso. E ela traz ao Supremo os mesmos fundamentos que o ministro aceitou ali no habeas corpus. Então, quando nós lemos essa DPF, e eu tive essa paciência, é um documento imenso, nós nos deparamos com toda uma fundamentação ali construída e bem analisados esses fundamentos,
o que se revela é algo assustador. Em síntese, qual é a tese que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, quer que o Tribunal Federal reconheça por meio dessa DPF? O partido alega que a proibição do aborto viola os seguintes preceitos fundamentais da Constituição: dignidade da pessoa humana, cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, proibição da tortura, saúde, etc. E aqui, de cara, nós já vemos que o conteúdo real desses preceitos, que são preceitos verdadeiros, que têm o seu valor, mas o conteúdo deles foi completamente esvaziado de modo que viraram somente palavras talismãs, palavras usadas para embelezar falsos discursos. São conceitos jurídicos abertos e indeterminados que podem ser preenchidos com qualquer coisa que esteja na cabeça do julgador. E mais, esses princípios passaram a ser usados como um argumento de defesa de atrocidades que violam, que contrariam, que invertem o sentido desses mesmos preceitos. Então, por exemplo, é inacreditável que o partido invoque o direito à vida justamente para negar o direito à vida do nascituro. É quase inacreditável que o direito à vida seja invocado para sustentar a liberação do aborto. E mais, que a proibição da tortura, que é um preceito da Constituição, seja invocado exatamente para submeter à tortura um ser humano sem nenhuma possibilidade de defesa. Porque vamos descrever o que é um aborto, né? Pelo menos os dois últimos casos rumorosos aqui do Brasil, um em Santa Catarina e outro no Espírito Santo, a técnica usada foi a do envenenamento salino, uma injeção de cloreto de potássio é introduzida na barriga da gestante, alcança o coração do bebê, o cloreto de potássio faz o coração do bebê parar de bater, o bebê morre por parada cardíaca. Se ele for muito grande, ele é esquartejado, uma tesoura cirúrgica é introduzida, os bracinhos são cortados, as perninhas são cortadas, a cabeça é esmagada, o crânio é esmagado, o tronco é esfacelado e os pedaços do cadáver são removidos naquele mar de sangue ali, né? Então, isto é um aborto, descrito em rápidas palavras. Qualquer pessoa normal fica horrorizada diante de uma carnificina dessas, um ato hediondo. Para algumas pessoas é necessário algo mais, não é por acaso que o Dr. Bernard Nathanson, que dedicou a sua carreira a realizar abortos e promover o aborto, ele fez inclusive o aborto do próprio filho em sua esposa. Ele abortou o próprio filho em sua esposa. A carreira dele foi dedicada ao aborto. Quando surgiu a tecnologia do ultrassom, ele passou a acompanhar os procedimentos com ultrassom e ele percebeu, quando ele se deparou com aquilo, a ficha dele caiu, demorou muito, né? Ele viu que o bebê, acuado no canto do útero de sua mãe, tenta fugir, mas ele não tem para onde fugir, da tesoura cirúrgica que o acossa. Essa tesoura cirúrgica vai retalhar, vai despedaçar o bebê, e ali, sendo torturado em agonia, ele abre a boquinha como quem grita de dor, e ele realmente está gritando de dor. Nós é que não conseguimos ouvir porque ele está ali abafado no líquido amniótico. Quando aquele médico aborteiro vê aquilo, que era aquilo que ele fazia, ele torturava um ser humano indefeso, covardemente, e depois removia o cadáver esquartejado, ele imediatamente ali teve uma epifania, parou de fazer abortos e o resto da vida dele foi dedicado
a causa pró-vida. E ele se tornou um defensor da vida, né? Porque qualquer pessoa normal enxerga que isso é um ato hediondo. Isso não é errado porque está escrito no Código Penal ou porque está escrito na Bíblia. Mesmo se não existisse a Bíblia ou se não existisse o Código Penal, seria errado do mesmo jeito, seria um ato hediondo, um crime, porque isso é da natureza das coisas. Nenhuma autoridade humana tem poder para mudar isso. Se sentar no lugar do Criador e dizer: Deus, sai daí, tu não sabes de nada, eu vou recriar a realidade e no meu mundinho recriado o aborto é legal. É um ato moralmente inócuo, é lícito. Então, a tese central da ADPF 442, ela está calcada no princípio da dignidade da pessoa humana. E eles citam, por exemplo, Jürgen Habermas, né, que fala da função catalisadora da dignidade, a dignidade como portal dos direitos humanos. E aqui Dom Zico já mostrou para nós todos os erros filosóficos que levam a essa cultura da morte, né? A distinção entre ser humano e pessoa, distinção perigosíssima, que não tem limites, né? Nosso status de pessoa pode ser cancelado arbitrariamente numa canetada de um tirano qualquer. A verdade é essa. Então, como a tese da dignidade foi a que deu certo na maioria dos países, o caso dos Estados Unidos se baseou no direito à privacidade. Nos demais países, o argumento vencedor foi o argumento da dignidade. Vejam que ironia, né? Sustentar, invocar a dignidade humana para defender o aborto. Mas isso deu certo. O papel aceita tudo, né? Então, como eles vão basear a tese na dignidade da pessoa humana, eles se socorrem aqui da doutrina do ministro Luiz Roberto Barroso, do professor Luiz Roberto Barroso, sobre esse princípio da dignidade da pessoa humana. E o ministro Barroso, ele é o autor intelectual da ADPF 442. Em 2016, ele dá um habeas corpus, ele concede um habeas corpus, ele põe na rua uma quadrilha de aborteiros com o argumento de que o aborto não é crime até o 3º mês. Vou falar daqui a pouco desse habeas corpus. No ano seguinte, pouco tempo depois, o PSOL vai lá e ajuiza a ADPF 442. Com os mesmos argumentos reconhecidos por ele no habeas corpus, no voto dele no habeas corpus, voto de relator, e com os argumentos do professor Luiz Roberto Barroso, que tem escritos defendendo o aborto, né, colocando uma base teórica para defender o aborto. Então, tudo isso é trazido para o bojo da ADPF 442, e é por isso que eu disse que é uma jogada ensaiada, né? Eles viram a chance, a partir desse habeas corpus, e foram pedir ao Supremo que estendesse os efeitos desse habeas corpus para toda a nação brasileira. Porque um habeas corpus vale só entre as partes. Uma ADPF, ela vale para todo o país. Ela tem força de lei. Ela tem eficácia erga omnes, para todos. Então, o autor intelectual é o ministro Barroso, e segundo ele, há 3 vetores, são 3 os vetores da dignidade da pessoa humana: o valor intrínseco, a autonomia e o valor comunitário. O valor intrínseco é ter valor simplesmente porque se é humano, porque pertence, é um membro da espécie humana. A autonomia é ter autodeterminação, ser capaz de executar um projeto de vida, tá? E aqui, aquele argumento perigoso, né, do Peter Singer, que Dom Zico já trouxe aqui, né, de que só pode ser considerado pessoa aquele que tem essa autonomia, né, essa capacidade de execução de uma biografia, de um projeto. Tá? E, por fim, o valor comunitário, que é a aceitação social da pessoa, o valor que ela tem perante a comunidade, a importância como cidadã. E aí, de início, o nascituro ele não passa nem pelo primeiro critério, porque embora eles reconheçam o nascituro, aquele que vai nascer, como um indivíduo da espécie humana, como um ser humano por natureza, porque ele tem um DNA humano, isso eles não poderiam negar, não teriam essa cara de pau,
eles negam ao nascituro o, aspas, estatuto de pessoa constitucional. Então vejam aqui onde começa o erro filosófico até que ganha a opinião pública, até que chega aos tribunais e é imposto para toda uma nação. Por que o estatuto de pessoa constitucional é negado ao nascituro? Porque só teria direito a esse status quem nasce com vida. E aqui eles invocam o princípio da igualdade e o princípio da não discriminação, justamente para forjarem uma distinção iníqua e arbitrária entre seres humanos. De um lado, os nascidos, que têm todos os direitos humanos, todos os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição. Do outro lado, os não nascidos, que não têm nenhum direito fundamental. Não são pessoas, só porque ainda não nasceram. Há até um vídeo jocoso na internet que fala do tubo mágico, né? Não sei quem já viu esse vídeo, né? O canal por onde passa o bebê ao nascer é um tubo mágico, né? Porque magicamente o bebê, quando passa por ele, ele adquire todos os direitos humanos. Antes de passar, não. Então estamos falando de um tubo mágico, né? Ele tem propriedades mágicas, capacidade de conferir, assim, num instante, todos os direitos fundamentais àquela pessoa. E aí, como o pastor Arno bem falou, né? Eles discutem até lá nos Estados Unidos, porque a decisão que legalizou o aborto nos Estados Unidos em 1973, os Estados Unidos vinham numa maré pró-vida, os estados estavam aprovando legislações restritivas ao aborto, e aí apelaram à Suprema Corte para que a Suprema Corte pusesse um basta nesse movimento e impusesse o aborto para toda a nação. E o aborto foi legalizado até o 9º mês. E eles chegaram a discutir se, enquanto o bebê está saindo da mulher, tecnicamente ele ainda não nasceu. Ele só nasceu se ele sair por completo. Como ele não nasceu ainda tecnicamente, ele pode ser assassinado ao sair. Então a cabeça do bebê saiu, uma tesoura cirúrgica corta a jugular do bebê. E o bebê é praticamente decapitado. Ele é assassinado do lado de fora já, saindo. Isso tecnicamente é considerado um aborto, está ao abrigo da lei. Não tem nada de errado nisso. É um aborto de nascimento parcial, é o nome disso. E daqui a pouco eu vou falar que isso vai além, isso ultrapassa o nascimento. Mas enfim, se nós pegarmos o artigo do ministro Barroso, eu tenho em mãos aqui, para não dizerem que eu estou criando fake news, né? Está aqui o artigo do ministro. Aqui, lá e em todo lugar, a dignidade humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional. Tá? Então, esse artigo, que foi publicado numa prestigiada revista jurídica internacional, ele fala aqui, por exemplo, vejam aqui que ele diz assim: suponhamos que o feto tenha direito à vida, e ele admite só para argumentar, argumentando um tantum. Tá? Só para fins de argumentação, suponhamos que o feto tem direito à vida. Por outro lado, tá? A mãe desse feto tem direito à integridade física e psíquica, que na leitura dele é o poder de controlar o próprio corpo. O bebê não é corpo dela, né? O bebê é o corpo do bebê, não é o dela. Mas, na cabeça do ministro, a integridade física e psíquica é a mulher ter o poder de controlar o próprio corpo. E ela tem também direito à igualdade. E aqui ele saca um argumento de algibeira para dizer o seguinte: como apenas as mulheres carregam o ônus integral da gravidez, o direito de interrompê-la coloca-as em uma posição equivalente à dos homens. Em outras palavras, é assim: só a mulher carrega o fardo da gravidez, então a mulher poder abortar, ela se iguala ao homem.
né? Eu esperava esse argumento de uma militante feminista, não de um jurista, né? Então, na cabeça do ministro é o seguinte: de um lado, nós temos um único direito suposto, que ele admite só para argumentar, que é o direito à vida do feto, e do outro lado temos dois direitos. Ele faz uma continha simples, de calculadora: 2 é maior que 1. Né? 1 mais 1 é maior que 2. E com essa continha, ele conclui: logo, os direitos da mulher têm maior peso e, portanto, o aborto deve ser legalizado. E aqui fica provado o que eu já venho afirmando há muitos anos, publiquei isso em livro já, é que a tecnocracia jurídica, os juristas de hoje, que abandonaram a ciência do direito natural, eles pensam que o direito é resultado de uma engrenagem, uma maquininha, que recebe dados e produz resultados. Uma calculadora: 2 é maior que 1. Né? Uma maquininha artificial sem conexão com a realidade. Então, o ministro Barroso, ele passa muito longe aqui da questão mais importante. Qual é a questão mais importante? A vida é o direito mais fundamental de todos, é o mais importante, o mais relevante, porque sem ele nenhum outro direito pode ser exercido. Se eu não tenho a vida, eu tampouco tenho o direito à integridade física e psíquica e o direito à igualdade. Eu não tenho nenhum direito. A vida é pressuposto de todos os demais direitos. Então, para eles, a solução jurídica é produto de uma simples continha. E aqui, quando nós lemos o artigo, é chocante perceber que, em momento algum, ele busca afastar essa objeção que seria óbvia aos olhos de qualquer pessoa. Ou seja, que ele fica no plano da dimensão lógica, matemática. 2 é maior que 1, portanto 2 tem maior peso que 1. E não chega nem a tocar na questão ontológica, ele fica na lógica. Ele não sobe para a ontológica, que é a mais importante, que dá a substância dos direitos, a densidade real dos direitos. Se a discussão saísse desse plano raso e subisse um pouquinho mais, ele concluiria que o direito, como o direito à vida é o mais importante, o mais fundamental de todos, ele obviamente tem maior peso que qualquer outro direito. Mesmo que nós admitíssemos essa continha, a vida venceria porque ela tem mais peso? Então percebam, ele fala aqui também: se a vontade de nascer do feto prevalecesse, a mãe seria totalmente instrumentalizada por esse projeto. Em outras palavras, se a mulher fosse forçada a manter o feto, ela se transformaria em um meio para a satisfação de outra vontade e não seria tratada como um fim em si mesma. Então, a mãe, na visão dele, seria um mero instrumento para o feto. Só que o mesmo vale para a amamentação, para a alimentação, para os cuidados de uma criança já nascida. A mãe não pode ser instrumentalizada pela vontade de viver do feto. E se nós extrapolarmos esse argumento para outras situações da vida, nós concluiríamos o seguinte: os pais de uma criança doente também não podem ser instrumentalizados pela vontade de viver da criança. Eles não têm que ser obrigados a arcar com os custos, com o trabalho de cuidar de uma criança doente, deficiente. E existem hoje inúmeros artigos, supostamente científicos, publicados em prestigiadas revistas, defendendo a eutanásia de crianças, que os pais podem pleitear a eutanásia de seus filhos. Assim também, em relação a idosos, os filhos de uma pessoa idosa, imaginem um filho de uma mãe muito idosa que necessita de cuidados. Ele também não pode ser instrumentalizado pela vontade de viver de sua mãe idosa. Portanto, que ela morra. A sociedade, nós, os pagadores de impostos,
não podemos ser instrumentalizados pela vontade de viver de um doente que precisa de um tratamento dispendioso pelo sistema público de saúde. Nós não somos obrigados a pagar impostos e custear um tratamento dispendioso, porque estamos sendo instrumentalizados pela vontade de viver de um doente. Percebam que estaríamos aqui no meio da barbárie, da selvageria. Se esse argumento for extrapolado, ele não vale aqui, ele tem que valer acolá também. O ministro não sabe que nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é um fim em si mesmo. Talvez ele precise ter mais contato com o povo brasileiro, que é pró-vida. Ele precisa viajar mais pelo Brasil e ler nos para-choques dos caminhões um adágio que ganhou a forma de um ditado popular que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa vocação é o amor, é fazer bem ao próximo, é sermos instrumentalizados para o bem do próximo. É para isso que nós fomos criados. Então, vejam que ele vem aqui defendendo. Cada parágrafo é uma perplexidade. Quando ele fala do valor comunitário, ele diz assim, que valores compartilhados pelo grupo social ou interesses estatais impostos por normas jurídicas seriam até capazes de impedir a mulher de abortar, porque aí nós teríamos um valor comunitário pró-vida. Só que aí ele diz, esse argumento de que a proteção da vida começa na concepção, ele não vale porque ele é um argumento baseado exclusivamente em dogmas religiosos. Então, com essa mágica, ele proscreve, ele proíbe o argumento de que a vida deve sim ser protegida a partir do marco mais cauteloso, que é a concepção. Isto é um argumento religioso, portanto não vale no debate público. E aí ele diz assim, esses são argumentos que não encontram espaço nos domínios da razão pública. Portanto, não se pode considerar que exista consenso social significativo sobre essa matéria. Está escrito aqui. Então aqui ele saca o velho argumento laicista para banir a religião do debate público. Como se nós fôssemos cidadãos de segunda classe. Quem é religioso não tem direito à voz pública. Né? O pastor se colocou aqui muito bem, citou a Bíblia. Ele não poderia fazer isso porque ele não tem voz no debate público. Os argumentos religiosos não valem, segundo o ministro. Então, o direito à vida desde a concepção, como se o direito à vida desde a concepção não fosse um argumento racional, e sim um postulado arbitrário de uma fé religiosa cega, dogmática. Então aqui, nós vemos que é justamente o contrário. Nós temos o direito de defender com princípios religiosos. Mas não é só uma questão religiosa. É sobretudo uma ética natural, baseada no princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Que é aplicado no direito ambiental, no direito do consumidor. Se nós não sabemos as consequências de uma coisa, de uma substância, de um remédio, no direito sanitário também é aplicado, nós não podemos comercializar aquilo, nós não podemos realizar aquela ação, porque as consequências são imprevisíveis. Isso é o princípio da precaução. Por que isso não é aplicado na bioética, no biodireito? Para dizer que se não há um consenso, por acaso há um consenso esmagador, tá? Já vou falar disso. Mas existem setores da sociedade que defendem o aborto. Portanto, se não há um consenso total, geral, absoluto, nós não conseguimos convencer os abortistas de que a vida começa na concepção e deve ser protegida desde a concepção, e eles também não conseguem nos convencer que tem que ser 12 semanas, ou 20, ou 30, ou 40, se existe esse impasse, qual é o dever ético-jurídico? Adotar o marco mais cauteloso. E qual é o marco mais cauteloso? A concepção. Eu não posso correr o risco de cometer um assassinato. Eu não posso atirar contra um arbusto
sem ter a certeza de que não há nenhuma pessoa do outro lado. Isso é um comportamento temerário. Em direito, isso é chamado de dolo eventual. É o dolo eventual. É o bêbado que pega o carro para dirigir e diz: se eu matar alguém, que se dane, não estou nem aí. Isso é o dolo eventual. Então, se eu não sei quando começa a vida, a minha obrigação, por acaso nós sabemos, é na concepção. Mas vamos supor que existe mesmo essa dúvida. Se existe a dúvida, a obrigação jurídica é adotar o marco mais cauteloso, que se chama concepção. Então, aqui o ministro comete 2 erros. Primeiro, é supor que a defesa da vida desde a concepção é um argumento religioso, é também, e nós podemos usar sim argumentos religiosos, mas não é só religioso, é baseado numa ética natural. Tá? E o segundo erro, supor que a fé é algo irracional. A fé não é nem nunca foi algo irracional. Mesmo a fé revelada. Existe uma teologia natural. Aristóteles fez na metafísica. Mas existe uma teologia revelada. Essa também não é irracional. Basta ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Mas não é o nosso assunto hoje. Vejam quantos erros o ministro comete. Então, ele diz: se houver um valor social, um valor compartilhado pela sociedade, e se houver um interesse do Estado, o aborto poderia ser impedido. E aí nós dizemos, existem essas 2 coisas. Primeiro, nós temos sucessivas negativas do parlamento. O parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, rejeitou, arquivou, negou inúmeros projetos de lei tendentes à legalização do aborto. São os nossos legítimos representantes se manifestando, dizendo não ao aborto, mantendo o Código Penal de pé. E nós temos também um consenso social da esmagadora maioria dos brasileiros, porque segundo o Datafolha, 92% dos brasileiros são contrários à liberação total do aborto. Então nós temos o interesse estatal manifesto por meio do parlamento e nós temos um valor comunitário compartilhado por 92% dos brasileiros. E aí o que o ministro faz? Num passe de mágica, ele diz assim: isso não vale porque isso é argumento religioso. É piada. Então, o status de pessoa humana fica a depender do consenso social. Mas quem diz o que é consenso social? Somos nós, os cidadãos? Não, é ele, ministro, que diz o que é e o que não é consenso social. Ele diz o que é consenso. E esse consenso não vale, não serve. 92% do povo, isso não vale para mim. Isso é argumento religioso. Argumento religioso não tem lugar no debate público. Bem democrático ele, né? Bem democrático. Então, o status de pessoa não é dado mais pela natureza das coisas. Essa natureza que todos nós compartilhamos, que nós chamamos de humanidade. O nominalismo vai dizer que é só um nome para designar um conjunto de indivíduos, mas nós sabemos que é algo real, que todos nós temos em nós e compartilhamos, a nossa natureza humana. O nosso status de pessoa não é dado mais por isso, é dado por uma canetada benevolente, uma concessão benevolente do Estado, dos donos do poder. Então, vejam como a situação é estarrecedora. E é assim que, num teste de proporcionalidade, o nascituro sempre perde contra a mãe que quer abortá-lo, porque como ele não tem status de pessoa constitucional, ele não tem nenhum direito fundamental. Até os 9 meses de gestação, aquela criança não tem nenhum direito fundamental, portanto, essa criança
é descartável. Ela não só não é pessoa, ela também não tem autonomia, que é aquele segundo vetor. E muito menos existe um valor comunitário que possa respaldá-la. Porque, como disse o ministro, esse consenso não vale, é argumento religioso. Então não há um valor comunitário que possa respaldar o direito à vida da criança. E aí, numa ponderação entre a simples humanidade, essa precária humanidade do bebê, que ainda vai nascer, e a maravilhosa coleção de direitos que a sua mãe ostenta, o bebê sempre sai perdendo e ele então vira lixo hospitalar. Então, o nascituro não é pessoa e não tem nenhum direito, muito menos o mais fundamental, o mais importante, o mais relevante deles, que é o direito à vida. E eu disse no início que os fundamentos permitem uma constatação assustadora, que é a seguinte: não há nenhuma razão para que toda essa construção argumentativa se aplique somente até a 12ª semana de gestação. Porque se só aqueles que nascem vivos têm direitos fundamentais, logo o aborto deveria ser legalizado até o 9º mês. Então, por que eles pedem só até as 12 semanas? É para despistar, é para não causar uma comoção nacional. Porque se eles pedissem até os 9 meses, imaginem o escândalo que seria. Até as 12 semanas é só para começar, é para comer pelas beiradas, né? A sopa quente você come pelas beiradas para não queimar a língua. E aí eles vão nos cozinhando, até que eles vão liberar o aborto até os 9 meses. Futuras ações serão propostas para estender essas 12 semanas até as 20, até as 30, até as 40 e até, quem sabe, ultrapassar o nascimento, como eu vou falar agora. A coisa então fica mais assustadora quando nós percebemos que, se a dignidade humana, segundo a lição do ministro, requer, além do valor intrínseco, que é o primeiro vetor, também a autonomia e o valor comunitário, são aqueles 3 vetores, logo as portas estão abertas para a legalização do assassinato de pessoas já nascidas que não tenham autonomia. E aqui eu estou falando de bebês doentes, deficientes, um rol não exaustivo, e também de pessoas consideradas sem valor comunitário. Henrique, isso nunca vai acontecer. Será que não vai acontecer? Isso já aconteceu na história, e não foi só uma vez, não. Um dia, cristãos não tiveram valor comunitário, não eram considerados pessoas, eram jogados às feras, até hoje são em alguns lugares. Judeus não eram considerados pessoas pelo regime nazista. Inimigos do regime, em geral, e tantas outras minorias étnicas que tiveram seu status de pessoa cancelado pela caneta de um tirano qualquer. Será que eu estou criando teoria da conspiração aqui? Eu sou um fanático religioso que estou criando teorias da conspiração, fake news? É isso mesmo? Isso não já aconteceu na história? Eu estou falando alguma novidade? E isso vem ganhando cada vez mais força, vem sendo defendido em artigos acadêmicos, publicados em respeitadas revistas. Eu acabei de comentar o artigo do ministro Barroso. Existem artigos em revistas médicas defendendo a eutanásia de crianças. Crianças doentes, para que gastar dinheiro com ela? Para que cuidar? Essa criança dá muito trabalho, é um peso para os pais, para a família, para a sociedade. Mata a criança. Em 2013 foi publicado um artigo intitulado Aborto pós-nascimento. Por que o bebê deve viver? Os autores são Alberto Giubilini e Francisca Minerva. Dom Peruso citou esse artigo. Foi publicado no Journal of Medical Ethics, em 2013. Aqui eles defendem o seguinte, resumindo o artigo. Ora,
a personalidade, o status de pessoa, o direito à vida, ele só se adquire quando se forma um vínculo social entre bebê e mãe. Portanto, se o bebê nasceu e a mãe o rejeitou, a mãe tem o direito de matar aquela criança já nascida no colo dela. A mãe tem direito de matar. E aí eles dizem, se nós aceitamos o aborto, eles dizem isso no artigo, eu li o artigo. Se nós legalizamos o aborto, matar uma criança já nascida não tem diferença nenhuma para o aborto. É o que nós, pró-vida, sempre dissemos. Agora eles estão usando esse argumento a favor deles. Não, nós queremos matar crianças nascidas também. Não são só os fetos, nós queremos as crianças nascidas. Porque isso não tem diferença para o aborto, é a mesma coisa. Se nós legalizamos o aborto, vamos legalizar também o assassinato de crianças. Isso não é blog de internet não, gente. Ah, você achou isso num blog obscuro da Deep Web? Não. Isso é revista acadêmica, defendendo isso. Então, essa é a escola do vínculo social. A criança ela tem que estabelecer um vínculo com a comunidade. Se a comunidade a rejeita, ela pode ser assassinada. Antes desse vínculo, não há direito à vida. Então, meus senhores, esta DPF é uma fraude, um cavalo de Troia, uma caixa de Pandora. Se ela for aberta, os males que dela possam sair são muitos, imprevisíveis. Porque se a fundamentação dessa DPF, ela não vale só para o aborto até as 12 semanas. Como eu disse, é só para despistar. 12 semanas, quando nós lemos, eu não sei se mais aqui alguém teve essa paciência de ler a DPF, você tem que tomar 2 engoves e ler a DPF, né? Do início ao fim, fazendo muito esforço. E aí você termina a leitura convicto de que eles vão pedir a legalização até os 9 meses, porque toda a argumentação é para legalizar até os 9 meses. E aí chega lá no final, eles pedem só até as 12 semanas. Não entendi nada, como assim? Você vem construindo todo um argumento para dizer que só os nascidos têm direito à vida, os não nascidos não. E você pede só até as 12 semanas? Alguma coisa muito errada, muito sorrateira está acontecendo por baixo dos panos. O argumento, a fundamentação da DPF conduz ao aborto livre até o 9º mês e abre as portas para o infanticídio, para o homicídio de bebês já nascidos, para a eutanásia e outras atrocidades já vistas na história. Essa é a conclusão lógica dos argumentos da DPF, tá? Se alguém duvida, eu tenho a DPF aqui em minhas mãos. Para quem quiser conferir, está aqui o documento. Confira com os próprios olhos. E quando nós pegamos o voto da ministra Rosa Weber, porque nós já temos um voto, né? Antes de se aposentar, ela fez questão de pautar essa DPF como uma espécie de legado que ela deixaria à sociedade brasileira, um legado maldito, sanguinolento, diabólico. O pastor falou aqui com muita propriedade, e eu queria complementar o seguinte, pastor. Onde quer que haja satanismo na história, onde quer que o satanismo tenha se manifestado na história, ali também estava presente como um ritual satânico o sacrifício humano. Sacrifício humano e satanismo andam de mãos dadas. Baal, Moloque, tantas outras divindades pagãs para as quais eram oferecidos sacrifícios humanos. Os deuses astecas, por exemplo, aqui na América. Sacrifício humano sempre esteve associado ao satanismo, a esses ritos pagãos diabólicos. E o que é o aborto? O aborto não passa de um sacrifício humano. E eu me perguntava, por que essas pessoas investem tanta energia, tantos recursos para legalizar esse negócio? O que elas ganham com isso? O sujeito que quer legalizar um ramo, por exemplo, um jogo, ele vai ganhar dinheiro com aquilo, mas o aborto a gente sabe que existe uma indústria, eles ganham dinheiro também.
Mas por que essa obsessão? É uma obsessão que não tem fim. A explicação é espiritual também. Ela não pode deixar de ser espiritual. Existe uma coisa, sim, diabólica nisso tudo. E aí, quando nós pegamos o voto da ministra e vamos analisar, nós percebemos que ela acolhe toda a fundamentação da DPF. Ah, não, tudo bem, eles fundamentam assim, estão pedindo só até as 12 semanas, mas o julgador não está comprometido com aqueles argumentos, não está. Mas ela se comprometeu. Está aqui a minuta de voto que ela disponibilizou. Para não dizerem que eu estou mentindo, vou ler aqui na página 18 do voto da ministra Rosa Weber. Aspas. Aos nascidos, então, de acordo com a leitura textual e sistemática da Constituição, é atribuída a titularidade dos direitos fundamentais. Aos nascidos. Página 18. Querem ver mais um pouquinho? Página 24. A norma inscrita no artigo 5º caput da Constituição Federal não prescreve o feto como uma pessoa constitucional, sujeito titular de direitos fundamentais. Página 25. Não há falar em direito fundamental à vida do embrião ou do feto. Então, são 3 breves amostras, o voto é muito longo, para mostrar para os senhores que ela acolhe toda a fundamentação da DPF. Isso é só o começo. Depois virão outros ministros, voto com a relatora, voto com a relatora, voto com a relatora, pronto. Nós já temos o nosso Roe versus Wade, o aborto será legalizado no Brasil por 11 iluminados, a revelia de 92% do povo brasileiro. Bem democrático, né? Então, aliás, esta não é a primeira vez que esse golpe é tentado no Brasil. É um plano sorrateiro que foi tentado em 2005, quando apresentaram o substitutivo do PL 1135 de 91, cujo artigo 1º legalizava o aborto até a 12ª semana. Não é de hoje que eles tentam. Mas o último artigo do projeto revogava, olha o golpe aqui, os artigos 124, 126, 127 e 128 do Código Penal, que são os artigos que criminalizam o aborto. Só restaria o aborto sem consentimento da gestante. Perceberam o golpe? Artigo 1º. Está legalizado o aborto até as 12 semanas. Só que escondidinho lá, o último artigo, ficam revogados os artigos tais e tais e tais do Código Penal. Ninguém ia ler aquilo ali, né? Ia passar despercebido. Eles iam tirar a pena do aborto além das 12 semanas. Então, está legalizado até as 12, mas se você fizer o aborto além das 12, não existe pena, porque nós revogamos a pena. É um golpe que foi tentado na nossa cara. Tá? Então, não é a primeira vez que isso é tentado. Daquela vez, a via escolhida foi o legislativo, mas o PL naufragou, graças a Deus. Agora, eles resolveram pegar um atalho, e o atalho é o poder judiciário, que vem sendo usado como atalho revolucionário, para subverter tudo. É o caminho mais curto para aprovar todas as pautas deles. Então, essa militância ideológica quer ganhar no tapetão, sem submissão ao processo democrático, sem passar pelo parlamento, porque eles sabem que o Congresso Nacional jamais aprovaria o aborto. Isso é um vilipêndio ao Congresso, é um menoscabo aos parlamentares. E o PSOL, ele quer demonstrar que todas essas premissas construídas na DPF já foram assumidas pelo STF, em precedentes da Corte. E aí eles citam aqui Dworkin, por exemplo, Ronald Dworkin, que é um ideólogo muito festejado hoje em faculdades de direito, que fala do direito como um processo cumulativo, né, como integridade. E assim eles vão construindo, né, bloquinhos de um muro, para construir essa argumentação falsa, enganosa, sorrateira. É um golpe que está sendo dado na nação brasileira. E aí eles vão citar os precedentes. A ADIM
3.510, que analisou a lei de biossegurança. Para resumir, é uma lei que afirmou que a destruição de embriões humanos congelados em clínicas de fertilização, de reprodução assistida, esses embriões congelados em nitrogênio que estão aí nessas clínicas, eles não são pessoas e, portanto, eles podem ser descartados. Isso foi em 2008. 4 anos depois veio a ADPF 54, a famigerada ADPF dos anencéfalos, que legalizou o aborto dos anencéfalos, dizendo que eles não têm direito à vida porque eles não são viáveis. Isso foi em 2012, 4 anos depois da ADIM 3510. E, por fim, mais 4 anos, em 2016, nós tivemos o habeas corpus 124.306, do Rio de Janeiro, que é o habeas corpus que eu mencionei anteriormente. Para resumir a história, a primeira turma do STF colocou em liberdade uma quadrilha de aborteiros da Baixada Fluminense que tinha uma clínica clandestina de abortos. A dona Jandira, uma mãe de família, num momento de fraqueza, ela foi a essa clínica para abortar o seu bebê, que tinha ali pelos 3 meses. O procedimento deu errado, a dona Jandira veio a óbito, dentro da clínica de aborto. E aí o que os aborteiros fizeram? Deram um tiro na cabeça do cadáver para simular homicídio. Esquartejaram o cadáver dela, botaram fogo nos pedaços e jogaram num terreno baldio. Essa quadrilha que fez isso, eu estou dando dados do inquérito policial, tá? Essa quadrilha foi posta em liberdade, com o voto do ministro Barroso, acompanhado pela Rosa Weber e pelo Fachin. Sabe qual foi o argumento do voto? O aborto até o 3º mês não é crime. Não foi recepcionado pela Constituição Federal. No juridiquês é isso. A criminalização do aborto no Código Penal, que é lá da década de 40, de 1940, quando, com o advento da Constituição em 88, esse crime da década de 40 não foi recepcionado pela Constituição. Portanto, é inconstitucional a criminalização até os 3 meses. Só não explicam de onde eles tiram 3 meses, né? É arbitrário, é totalmente arbitrário. Imagina uma mulher na clínica de aborto: doutor, faltam 15 segundos para esta coisa virar pessoa. Faz o aborto logo, porque daqui a 15 segundos ele vai virar pessoa. Bom, se eu estou falando de vida humana, eu quero um marco seguro. 12 semanas, 3 meses. Quem é que vai me garantir a exatidão do marco? Não existe essa garantia. É tudo arbitrário. O médico bota no laudo lá, atesto que tem 12 semanas. Não, peraí, é vida humana? É importante? Eu quero saber o marco exato. E é por isso que a gente tem que retroceder ao marco de maior cautela, princípio da precaução. Mesmo um abortista, ele é obrigado juridicamente, eticamente, a admitir isso. Ele tem que engolir isso. Que ele tem que admitir como marco inicial de proteção da vida a concepção. Com vida humana não se brinca. Se é para legalizar o aborto, então, peraí, como é que você me garante essas 12 semanas? Quando é que é o marco exato? Ou você vai correr o risco? 1 minuto antes, 1 minuto depois. Quando é que vira vida? Eles não podem garantir isso, nem nunca vão poder. É por isso que até o ateu, o não religioso, o sem religião, o abortista, ele tem que concordar com isso, porque isso é obrigatório, isso é de ética natural. Eu não estou citando Bíblia, catecismo, poderia citar, o pastor muito bem citou. Mas antes disso, isso é uma ética natural. O princípio que faz parte da realidade. Todo mundo aplica isso na sua vida. Ninguém dá um tiro no arbusto sem ter certeza de que há alguém do outro lado. Então, vejam como as coisas vão sendo
construídas, né? Eles vão comendo pelas beiradas até que eles consigam o que eles querem. E aí, em 2016, esse habeas corpus coloca essa quadrilha na rua, e como de 4 em 4 anos o STF dá um golpe no direito à vida, o próximo seria em 2020. Então eles estão atrasados, Essa DPF é a solução final. A solução final, aqui lembrando do nazismo que foi aqui citado nas palestras antecedentes, né? O Adolf Eichmann, né? Lá da Hannah Arendt. Então, a nossa solução final aqui, lá foi para os judeus. Aqui, a nossa solução final não são os trens que levam para os campos de concentração, o gás venenoso das câmaras de gás. Não, a nossa solução final aqui chama-se a DPF 442. Essa é a nossa solução final. E aí eles dizem assim: o parlamento não avança, o parlamento não progride. Queremos as luzes do progresso. O parlamento é conservador, o parlamento não quer legalizar o aborto, então nós temos que legalizar. O Barroso, quando ele assumiu, ele deu uma entrevista para o Globo e ele disse assim, que o STF deve avançar a agenda. Olha a mentalidade aqui, né? Desse progressismo maligno, não é o verdadeiro progresso. É um progressismo maligno, a suposição de que existe lá na frente um modelo de sociedade que eu devo alcançar, e nesse modelo de sociedade o aborto é legalizado. E eu tenho que chegar lá a fórceps, passando por cima de 92% do povo brasileiro. Porque eu sou iluminado. O povo brasileiro é um bando de fanáticos religiosos, retrógrados, obscurantistas, medievais. Eu sou iluminado, eu sou portador das luzes. Lúcifer. Então, o que nós respondemos? O parlamento já se posicionou, rejeitando, negando, arquivando inúmeros projetos de lei que tendiam à legalização do aborto. E quais são, para terminar, as causas profundas de tudo isso? Todo esse descalabro, como é que nós chegamos aqui nesta situação, às portas de uma legalização do aborto no Brasil? Porque esse recuo que os senhores viram aí na televisão, não, a discussão ainda não está madura, vamos tirar de pauta, vou pedir vista. Isso é só para despistar, eles vão voltar com força total lá na frente. Se nós nos desmobilizarmos, se o parlamento cair nesse golpe, não, eles recuaram, que bom, ufa. Não, é para continuar. A gente não pode deixar a luta, porque eles vão voltar, o julgamento já começou. Um voto já foi dado, agora é irreversível. E aí, como é que nós chegamos nesta situação? O aborto prestes a ser legalizado no Brasil. A razão fundamental é esta: a DPF, ela se baseia numa falsa concepção do direito, numa falsa filosofia. Dom Zico já falou aqui dos erros filosóficos. Se nós pegarmos a verdadeira filosofia, Platão, Aristóteles, Cícero, São Tomás de Aquino e tantos outros, nós veremos que o direito, para todos esses, o direito, ou seja, a coisa justa, aquilo que eu devo ao meu próximo e aquilo que o meu próximo deve a mim, o direito é parte da estrutura da realidade. Ele não é uma produção arbitrária da vontade humana. Porque assim como existem leis naturais de ordem física, por exemplo, a lei da gravidade, ninguém seria louco de querer revogar a lei da gravidade. A Câmara Municipal de São José dos Pinhais revogou a lei da gravidade. Seria piada, ridículo. Imagine uma coisa dessas. Então, como existem leis naturais de ordem física, existem também leis naturais de ordem moral, de ordem jurídica. Em suma, o direito não é produto da vontade humana arbitrária. Seja esta vontade expressa em leis que o parlamento aprova, ou expressa em decisões judiciais, inclusive as decisões judiciais que têm eficácia para todos.
e, portanto, são equivalentes às leis, como a DPF, né? Então, tudo o que os nazistas fizeram, todos os genocidas do século XX, nazismo, comunismo, tudo isso estava de acordo com a lei positiva, com a lei do regime e com as decisões dos juízes do regime. O Adolf Eichmann se defendeu assim, né? Tudo que eu fiz estava de acordo com a lei, eu estava cumprindo ordens. Não, meu caro, você violou o direito natural. Você violou a ordem natural das coisas que o Criador inscreveu na realidade quando a criou. Se não for religioso, não precisa nem falar de Criador. Mesmo um ateu tem que reconhecer que a natureza humana comporta leis naturais morais. Se existe uma natureza, existem coisas que são compatíveis com essa natureza e coisas que são incompatíveis com essa natureza. As compatíveis nós chamamos de virtudes, as incompatíveis nós chamamos de vícios, pecados, erros, crimes e tantos outros nomes. Então, não é só um postulado religioso. Caim matou Abel e Deus o condenou, mesmo antes do decálogo, porque Deus sabia que Caim era capaz, com sua inteligência, de contemplar a realidade e extrair dela essas leis naturais de ordem moral. Então, assim como os genocídios do século XX não poderiam ser legalizados por nenhum poder humano, assim também o aborto não pode ser legalizado por nenhum poder humano, muito menos por 11 iluminados. Porque os homens, as autoridades humanas, só produzem papéis nos quais ficções jurídicas estão escritas. O papel aceita tudo, né? É por isso que existe uma coisa chamada papel higiênico. Então é só isso que eles podem fazer. E eu falei 11 aqui, né? Vamos fazer aqui uma correção, não são os 11. Isso aí não vai passar com voto de 11, nós acreditamos. Tá? Então Deus nos ajude. O que os homens podem fazer é só isso, produzir ficções, porque nenhum homem é capaz de mudar a realidade, de transfigurar a criação, de modo que o aborto será para todo sempre ilegal. Muito obrigado pela atenção de todos.